Live, depois do treino feito, tá um friozinho, mas tá um dia lindo. Nós vamos para a palavra de Deus, né, com tempo de qualidade. Às vezes eu saio um pouco mais corrida e aí eu gosto de fazer a live com mais calma, pra gente realmente ouvir a Deus, né? E hoje nós vamos com a palavra em 2 Crônicas 32 que diz assim: permaneça firme com fé, confiando em Deus. Quando a pressão aumenta, a fé precisa crescer. O rei da Síria, Senaqueribe, invade Judá e ameaça Jerusalém. Ezequias toma medidas de proteção e encoraja o povo a buscar a Deus. Senaqueribe intimida Judá. E Ezequias e Isaías, eles vão buscar a Deus, né? Eles oram a Deus. E aí Deus milagrosamente dá vitória. Amém? Então, vamos para essa palavra. É um texto um pouco maior, tá? Por que Cíntia, você faz a leitura da palavra toda, né? Não faz trechos, como algumas pessoas fazem? Porque eu acredito que a leitura, ela traz uma visão mais completa. Então, eu quero que esse registro fique, né, da palavra de Deus completa. E é por isso que eu faço, tá bom? Então, tem paciência no coração para ouvir um pouquinho aqui a palavra. O Espírito Santo de Deus fala conosco, traz discernimento, traz um entendimento sobre essa palavra. E diz assim: depois dessas coisas e dessa verdade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortificadas e tentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e estava resolvido contra Jerusalém, teve conselho com os príncipes e seus homens valentes, para que tampasse as fontes de água que havia fora da cidade, e eles os ajudaram. Assim, com o povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também ribeiro estendia no meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se animou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o outro muro por fora, e fortificou a Milo, a cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E pôs os capitães de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque há um maior conosco que está com ele. E com ele está o braço de carne, mas também o Senhor nosso Deus, para nos ajudar a guerrear as nossas batalhas. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou os mensageiros e servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laques com todas as suas forças, e Ezequias, e rei de Judá, e todo Judá estava em Jerusalém, dizendo: assim disse Senaqueribe, rei da Síria: em quem confiai-vos para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Porventura não incita Ezequias para que vos entregar para morrer à fome e à sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará da mão do rei da Síria? Não é Ezequias, ou mesmo que tirou os seus altares, falou a Judá e Jerusalém, dizendo: diante de um único altar vos prostrareis, e sobre ele queimareis incenso. Não sabeis vós que os meus pais fizeram a todos os povos da terra? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o país da minha mão? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, pois, não nos enganeis, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem reino algum, pode livrar o seu povo da minha mão, nem a mão dos meus pais, porque menos vos pode livrar a vosso Deus da minha mão? Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar. Ele ficou intimidando, né? O inimigo intimidando aqui o Senhor Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também Deus de Ezequias não livrará o povo da minha mão. E clamaram em voz alta em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para atemorizar e os perturbar, para que tomasse a cidade.
E falaram o Deus de Jerusalém como os deuses do povo da terra, obra das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo e destruiu a todos os homens valentes e aos líderes dos capitães e do arraial do rei da Síria. Envergonhado, voltou à terra, entrando em casa de seu Deus alguns dos seus próprios filhos e mataram ali a espada. Assim livrou o Senhor Ezequias e os moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos os lados os guiou. E muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, que de modo depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Naqueles dias Ezequias adoeceu mortalmente, orou ao Senhor, o qual falou e lhe deu um sinal, mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela exaltação do seu coração, e ele, os habitantes de Jerusalém, e grande ira do Senhor não veio sobre ele nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e glória, grande abundância, proveu da tesouraria, da prata, do ouro, de pedras preciosas, especiarias, escudos e todas espécies de objetos desejáveis. Também os armazéns de colheita de trigo, de vinho, de azeite, de estrebarias, de toda espécie de animais, de currais para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas, vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssimas possessões. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior da água de Gion e fez correr abaixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em todas as suas obras. Contudo, no tocante, os embaixadores dos príncipes da Babilônia foram enviados e perguntarem acerca do prodígio e da terra daquela obra de Israel. E dormiu Ezequias com seu pai, e sepultaram no mais alto sepulcro dos seus filhos, e de Davi, de todo Judá, e de todos os habitantes de Jerusalém, que fizeram honras à morte, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Glória a Deus, né? Então Ezequias tem que ter cuidado com o coração, né, gente? Todo tempo tem que estar vigiando isso. Então, primeiro ponto, a pressão revela onde está a nossa confiança. Crises revelam onde está a nossa confiança, amém? Segundo, a fé não exclui estratégia. Ezequias tomou decisões práticas para proteger Jerusalém. Confiar em Deus e agir com responsabilidade são dois pontos cruciais para a vitória. Terceiro, o inimigo tenta enfraquecer por intimidação. A voz do medo, não de Deus. A oração muda cenários impossíveis. Cuidado com o orgulho, que Ezequias teve um momento de orgulho, depois ele se arrependeu. E as vitórias, elas precisam ser vencidas espiritualmente, né? E a humildade faz parte disso, amém? A gente precisa estar diante da prática do Senhor. Então declare hoje comigo: minha confiança está em Deus, minha confiança está em Deus, minha confiança está em Deus, amém? Que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti, sobre tua casa, sobre tua família. Essa palavra te enche de esperança, sabendo que Deus vem com provisão, vem com mover, vem com agir. Fique com Jesus.